Questão número 9. Dá para ver legal aí na tela? Dá? Nós temos aqui, moçada, eu acho que eu vou reproduzir meu desenho, viu? Eu estou sentindo que a impressão que eu tenho é que não dá para ver a setazinha não, né? Então vamos aqui representar meu desenho aqui, para dar uma segurança melhor na resolução. O que eu tenho aí, professor? Eu tenho, galera, um hexágono regular. Lembrando que um hexágono regular é um hexágono que tem o quê? 6 lados iguais. Ok? Então jamais seria essa coisa aberrativa que eu estou desenhando aqui. Vamos tentar reproduzir desse lado aqui, né? Para tentar ficar melhor. Ok? Professor, eu senti que o senhor não é bom no desenho não, né? Não. Não sou mesmo, viu, gente? Vamos deixar essa questão dos desenhos para a Helder. Helder desenha com certeza bem melhor do que eu. Então, moçada, a gente tem aqui o nosso hexágono. Professor, isso é um hexágono. A gente vai dizer que ele é regular. Ou seja, né, professor, os lados aí são o quê? Iguais. Então, os nossos vetores, ó, eles estão dispostos dessa maneira aqui, ó. Que é muito comum o aluno me procurar e saber como é que eu resolvo, né, esse tipo de questão. Beleza? Como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Lógico que tem várias maneiras, mas você quer com certeza a maneira mais rápida e a maneira mais lógica. Então, a prova da Mackenzie diz o seguinte para mim. Com 6 vetores de medidas iguais a 8 unidades, construi-se um hexágono regular a seguir. O módulo de quem? Do vetor resultante desses 6 vetores é 2 pontos. Então, professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Cada vetor desse aí mede quanto? 8 unidades. Então, significa o quê? Que o lado do hexágono aí mede quanto? 8 unidades. Lembrando, gente, que todo e qualquer hexágono regular, ele é formado de quê? De 6 triângulos, o quê? Equiláteros. Então a gente tem que imaginar aí que a gente tem o quê, moçada? 6 triângulos de lados, o quê? Iguais. Vamos começar? Vamos começar. Lembra aquela história da gente dar um passeio, né? Então digamos, né, moçada, que você saia desse ponto aqui, ó. Vai dar um passeio, você sobe, né? Dobra à direita e vem para cá. Ah, professor, eu estou saindo dessa posição inicial, né? E chegando aqui. Então, se a gente operar esses 3 vetores aqui de cima, galera, ó. Se eu pego esse vetor, com esse vetor e com esse vetor, quem é o nosso vetor soma referente a esses 3 vetores? É um vetor, né, professor? Que sai aqui, ó, da origem do primeiro e chega aonde? Na extremidade do último, ó. Aí ó. O nosso vetor aqui, ó, tem a origem aqui no primeiro, chega na onde, galera? Na extremidade da onde? Do último vetor. Ficou claro? Ficou. Ei, professor, mas o que acontece em cima não está acontecendo embaixo, não? Lógico que está, moçada. Ó, percebam que quando eu vou aqui por baixo, a história se repete, ó. Eu saio desse ponto aqui, ó, e me desloco até chegar nesse outro ponto. Então, percebam que esses 3 vetores aqui abaixo, eles também estão o quê, moçada? Somando. Ah, então se eu operar esse vetor com esse aqui,
e com esse aqui, o nosso vetor soma, ou seja, o nosso vetor resultante, é um vetor que tem origem também aqui no primeiro, né, professor? Isso. Extremidade aonde, moçada? Aqui no último, ó. Poxa vida, professor. Tá coincidindo, né? Esses dois vetores. Ó. Então, o que que acontece, galera? Vocês têm dois vetores que são o quê? Idênticos. O de cima corresponde ao vetor soma de quem? Desses três. E o de baixo corresponde ao vetor soma de quem? Desses outros três. Então, se a moçada tem os dois vetores, o de cima e o de baixo, como é que a gente vai calcular essa resultante? Lembrando que cada vetor aí, ou seja, cada lado do hexágono, mede quanto? 8 unidades. Se cada lado, moçada, do hexágono mede 8 unidades, então acompanha comigo, ó. Isso daqui mede 8. Isso daqui mede 8. Portanto, quanto é que mede o vetor de cima? 16. Isso daqui mede quanto, galera, também? 8. Isso aqui mede 8. Quanto é que mede o vetor de baixo? 16. Então, moçada, se em cima mede 16, embaixo também mede 16, qual é a resultante total que eu vou ter aqui? 32. 16 em cima, 16 embaixo, no mesmo sentido, basta eu somar. Então, 16 aqui em cima com 16 aqui embaixo vai dar quanto, turma? 32. Portanto, moçada, a nossa opção correta, tá? Da nossa nona questão seria qual letra correta? A letra D, de Dal Gilmar, onde ele fala que é quanto? 32 o quê? Unidades. Então não adianta, gente, nessas questões que tem hexágono, você está inventando colocar fórmula, não. Desloque o vetor, faça o vetor soma, ou desenhe o vetor resultante, que vocês vão conseguir encontrar ele, tá? Com maior rapidez, tá certo? Com maior clareza para vocês. Beleza, moçada? Então tá aí a nossa questão 9. Bora para a próxima? Vamos lá. Para a nossa próxima questão. A próxima questão é a questão de número 11. Questão legal. Questão muito legal, pessoal, essa questão do número 11, tá? Ela tem uma visão muito interessante mesmo. Beleza? Então vamos lá projetar aqui, né, professor, a nossa questão número 11. Que essa eu não vou nem me atrever a desenhar. Beleza? Professor, mas você vai ter que desenhar. Tá? Nós vamos ter que desenhar essa questão do número 11. Sem problema nenhum. Vamos o nosso talento de desenhista para fora. Né? Não. Imprevistos acontecem. A figura lá, ela foi deletada. Não tem problema nenhum, né, professor? De maneira nenhuma. A gente dá um jeito, tranquilamente, moçada, de desenhar essa questão número 11. Professor, essa questão do número 11, ela é, no caso, um outro hexágono? Ela é com certeza um outro hexágono. Só que esse hexágono, pessoal, ele está o quê? Ele está inscrito, né? Em uma circunferência. Vala, professor, já não gostei. Poxa, gente, qual o problema? A gente tem a circunferênciazinha aqui. E aqui a gente vai colocar o que, moçada? Um hexágono regular. Inscrito aonde? Nessa circunferência, ó. Entendi. Então aqui, turma, a gente vai desenhar o nosso hexágono regular, ó. Legal, professor. Pronto, tá aí. Né? Não tá bonito igual a apostila de vocês, não, mas dá para entender. Então aqui, professor, eu tenho, né, o vetor que ele chama de FC,
Note com carinho, né, pessoal? Quem é que seria FC dentro da figura, ó? Então aqui nós temos o vetor que ele chama de quê? FC. Está aqui ele. Tranquilo? Nós temos aqui o vetor que a gente chama de FA. Está aqui o nosso vetor que eu chamo de FA. Nós temos aqui esse vetor que ele chamou de quê, galera? FB. Está aqui o nosso vetor FB. Nós temos esse vetor que ele chamou de FE. E o último vetor, né, moçada? É esse vetor que vai daqui para cá, né, ó? Que ele chama de FD. Tá bom? O que eu vou fazer nessa figura aqui, eu aconselho a vocês reproduzirem no módulo de vocês, tá bom? Para que o desenho aí fique perfeito, já que o meu aqui tá um hexágono meio estranho. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele fala, moçada, nessa 11ª questão? A figura mostra o quê? 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigidas aos vértices de um hexágono regular. Novamente a gente tem a ideia do hexágono regular. Sendo 10 newtons, galera, o valor da força FC. Então eu vou considerar aqui que FC tenha módulo igual a quanto? A 10 newtons. Ele quer saber qual é a resultante de quem? Das 5 forças. Beleza? Então eu quero que você imagine, tá? Que eu já tenho aqui o valor de FC, tá, galera? Então FC, ele não é tão importante para mim, né? Já que eu já sei que FC, ele mede quanto? Quanto é que ele mede? 10 newtons, né? Esse FC já mede 10 newtons. Mas, professor, como é que a gente vai operar, professor, aqui nesse caso, esses 5 vetores, né? Qual é a fórmula que eu vou usar para determinar esses 5 vetores? Nenhuma. O que a gente vai fazer aqui é desenhar. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente viu na primeira aula. Utilizar o processo de quem? Do polígono. Ah, professor, eu vou pegar a extremidade de um, ligar com a origem do outro. Isso. Então você não vai aqui jogar fórmula nenhuma, não. Então como é que eu faço, professor? Bem simples, ó. Dá uma sacada aqui, vê se você concorda comigo o que eu vou fazer aqui, tá bom? Preste bem atenção que eu vou mexer. Eu vou pegar esse vetor FA, que vocês estão vendo aqui, tá, moçada? Vou transportar ele aqui para baixo, ó. Então vou pegar esse vetor FA, que está aqui, ó, transportar aqui para baixo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o nosso quê? Vetor, que eu chamo de quê, moçada? FA. Tranquilo? Então eu peguei o vetor o quê, moçada? FA, ó, e transportei colocando aquele lá embaixo. Tranquilo? Então tirei FA daqui, não foi, professor? Foi. Eu tirei FA desse ponto aqui, ó, e transportei ele aqui para baixo. Quando eu faço isso, note que algo interessante acontece. Vocês estão percebendo que o vetor FD está agora somando com o vetor FA. Poxa, professor, por que o vetor FD está somando com o vetor FA? Porque a moçada aqui tem o quê? Extremidade com origem. Então, se eu tenho um extremo com origem, eu estou o quê, galera? Somando. E você sabe o que é mais interessante? É que quando você somou o vetor FD com o vetor FA, deu um vetor do mesmo tamanho de quem? De FC. Ah, professor, estou percebendo, ó. Quando eu pego aqui o vetor, né? O vetor quem, professor? FD. Olha que legal, ó. Quando eu pego aqui o vetor FD, e aí, professor, eu somo com o vetor o que, turma? FA.
eu vou ter que o nosso vetor soma é um vetor idêntico, galera, ao vetor FC. Vocês concordam comigo? Sim, professor, estou percebendo que a soma desse com esse vai dar um vetor que sai da origem do primeiro e pega na extremidade do último. Então vai dar um vetor idêntico a FC. Galera, se vai dar um vetor idêntico a FC, quanto é que ele dá o valor de FC na questão? 10 newtons. Então significa que quando eu somo FD com FA, o nosso vetor soma aqui, galera, seria um vetor de quanto? 10 newtons. Olha que interessante isso daí. Poxa vida, professor, eu encontrei, né, que a soma de dois vetores aí deu aquela resultante que já era 10. Perfeito. E agora? Bora fazer a mesma coisa com FE? Vamos retirar o quê, ó? FE dessa posiçãozinha aqui, moçada, ó. Retira FE dessa posição aqui e transporta, moçada, FE lá para cima, ó. Eu vou pegar FE e transportar lá para cima. Então aqui, moçada, eu tenho o nosso vetor o quê? FE. Ei, professor, que mágico! Eu estou percebendo que está acontecendo a mesma coisa, ó. O vetor FB somando com quem, galera? FE também vai dar um vetor idêntico a quem, turma? A FC. Como é que é, professor? Ó, note aí no desenho para ficar mais claro. Se eu pego aqui o vetor FB, então tá aqui o nosso vetor o quê? FB. Tá certo? Que seria esse vetor aqui, ó. Aí eu somo com FE. Quem seria FE? É o vetor que está somando com FB, ó. Extremidade com origem, ó. Ah, é mesmo, né? Ó, extremidade com origem, eu tenho quem? O vetor FE, ó. Ah, que mágico, que tranquilo. É, exatamente, ó. Aí, quem é o nosso vetor soma? O nosso vetor soma é um vetor que tem origem no primeiro, ó. Extremidade aonde, galera? No último vetor. É mesmo, né? É, ó. E perceba, galera, que esse vetor soma, ele também é idêntico a qual vetor? Ao vetor FC. Então significa, né, professor, que esse vetor aqui também vai ser quanto? Vai ser 10. Eita, Márcio, então eu tenho agora 3 vetores que medem 10. Olha aí, ó. Eu tenho o vetor FC, eu tenho o nosso vetor FC, que mede quanto? 10, né? FC mede 10. Eu tenho esse vetor, que também mede quanto? 10. Vai medir 10. E eu tenho, moçada, esse outro vetor que também mede quanto, Xambinho? Mede 10. Então, raciocine. Quantos vetores de intensidade igual a 10 eu tenho? 3. São 3 vetores de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. É como se eu tivesse um único vetor de quantas unidades? 30. Porque 10 com 10 e 10, no mesmo sentido, o que é que eu faço, galera? Eu somo os vetores. Então, 10 com 10 com 10, o nosso vetor soma total teria módulo igual a quanto, turma? A 30 unidades. Então, tá aí o nosso vetor soma total de 30 unidades. Opção correta, moçada, letra E de Esmeraldina. Certo?